Olá, boa tarde, pessoal. Vamos fazer o nosso bate-papo hoje. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Eu vou botar uma musiquinha pra gente esperar aí o pessoal entrar. O Simar entrar também. Vamos ver quem é que vai estar aí hoje com a gente. Tomara que a Salete chegue também. Olá, mãe. Oi, oi, gente. Muito feliz em ver vocês aí. Ó, ele já chegou. Então, eu vou estar convidando ele aqui pra... Ó, a Salete já tá aí também, que legal. Ué, não tô conseguindo, vamos lá. A Simara, entra de novo aí, acho que tu entrou, mas depois saiu. Eu fui tentar te adicionar ali e não consegui. Oi, Marçal, nossa artista. Por algum motivo ele não tá mais online aqui, gente. Vamos esperar ele entrar de novo aí. Coloquem aí de onde é que vocês estão. Aqui, estou em Floripa. Como é que tá o tempo aí, os ventos? Não, ele não tá entrando de novo, gente. Deve ter acontecido alguma coisa. Vamos esperar. Ah, ó, Maria Alice, juntinho com a Salete. Ai, que gostoso, que delícia, vocês estão com um foguinho aí. Eu também tô com um leve foguinho ali, ó. Ah, tá, agora eu consegui. Agora... Oi, Deu tá me ouvindo ou não? tudo certo, eu tô te escutando. Eu Tudo não sei se certo. você coloca o fone.
o que que o pessoal Ah, fez eu vou ficar aqui. de, eu vou, eu vou ficar de fone aqui. Vou ficar anotando as perguntas. Eu já estou montando um texto aqui, um questionário. Já vai Como é que deixar estamos? tarefa pro, já vai deixar tarefa pro Isso pessoal? Como é, isso é assim? coisa de, isso é coisa de professor, né? Professor não adianta, ele entra em sala de aula, ele já vai pensando no tema de casa. Sim. E a Salete já apareceu aí ou Ah, não? já disse que tá até com uma amiga lá na lareira, assim, imagina que Quem delícia. é? Quem que é a amiga da Salete? Maria Alice, acho que é. Não, essa eu não Ó, Maria conheço, hein? Alice. Eu não sei se conhece Então, também, não lembro. tô aqui, Então, vamos à começar. disposição. Tá, cadê a música? É... Sabe que eu, Ah, eu, eu já vou, como o livro fala bastante de dialética, e aí nós sempre vamos ter a ideia da tese, da antítese, da síntese, eu já vou começar aqui com uma antítese. A já? tese era o convite e a antítese é a negação, né? Eu vi que tu deixou a Salete escolher a música, perguntou para ela que música que ela queria que começasse. Eu não recebi nenhuma dessas oportunidades. Na verdade, ela não foi ela que escolheu, fui eu. Ah, foi tu? Ah, eu vi que foi do gosto dela. Não, Não? Então, vamos ter música hoje também mas ou não? hoje não, né? Hoje é especial. Já botei uma música aqui para começar, Little Wonders, do Então tá bom. Rob Thomas. Coloquei aí até de chegar, ficou esse tempinho legal. Oh, é a Malila. Claro, Maria Ah, Alice é a Malila. Malila. Ah, Maria, Como é que a nunca gente. vou saber por Maria Eu também Alice. não. É, eu também não. Maria Ai, que Alice. bom. Então sejam Mas bem-vindos, estou aqui. pessoal. Muito A todos que estão obrigado. aí, não sei, né, que se são, né, teus seguidores, meus seguidores, o que que Olha, tá, quem tá vou ver aí, se aqui. são, A Cris, a Fátima, a Jamaira, por né, enquanto são tem as bastante pessoas que eu gente conheço aí aqui. nova. Então sejam bem-vindos. Eu me chamo Priscila e eu tô trazendo hoje aqui o Lucimar para a gente conversar um pouquinho sobre o livro dele, O Vago Tempo dos Ventos. Então eu vou te apresentar e daí depois tu começa com a tua apresentação, pode ser? Claro. Ó, eu vou. Opa, opa! O celular não tá parando aqui. Tá. É, eu vou ler a tua síntese aqui do, do livro, aqui da capa, gente, ó. Esse é o livro, depois eu coloco aqui a imagem, enquanto tu estiver depois falando. Lucimar Antônio Teixeira Roxo, o nome dele completo. É um Sem, homem sem científico. acento. É sem Sem acento. acento? Sem É, acento? foi errado. É sem acento Ah, mesmo. tá Mas vai certo. lá. Um homem científico, continuidade do seu eu artístico, nem tanto nem pouco, assim, livre e poético. A sua formação nas áreas econômica e financeira aconteceu somente após uma investida nas artes, principalmente em artes cênicas. É, Ademais, opa, o celular não tá querendo parar aqui hoje. Ademais, noutras áreas. Pesquisador e estudante acima de tudo, não abandona sua vida curiosa com diversos projetos de livros em desenvolvimento, tantas obras na área econômica e de investimento, quanto trabalhos literários poéticos. Até este instante, dedica seu tempo... Uia, meu Deus, tá que tá isso aqui. Foi. Dedica seu tempo como economista, professor, escritor. E é isso, né, Lucimar? Acho que já deu para o pessoal conhecer um pouquinho e agora eu quero que tu. Vamos seguir aí os nossos tópicos. Vamos lá? de... Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua trajetória aí, que como cita aqui, começou pelas artes, né? O que tu faz hoje, com o que tu trabalha, vai lá. Então, eu atuo bastante na área de negócios, né? Mas não deixo de valorizar, gostar, apreciar e dividir aí o projeto de escrever poesias com a minha eterna amiga Maria Salete Jacques Mendes, ou a Marçal. Na verdade, a gente fez aí Marçal. uma junção, né, de palavras. A Maria Salete ficou Marçal e o Lucimar Antônio ficou Lúcius.
Então, acho que como bem está escrito no início, né, que é uma passagem de Nietzsche, que também está no livro, o homem científico é uma continuidade do seu eu artístico. E eu diria, eu não gosto de fazer ou rotular as pessoas, né, ou a pessoa é artista ou a pessoa ela é pesquisadora, não. Eu acho que nós temos sempre um pouco de todo, um pouquinho de cada personagem, de cada papel que está disponível para nós no mundo. E por conta disso, embora eu hoje me dedique profissionalmente à área de negócios, à área de investimentos, à área econômica, eu não abandono e nunca vou abandonar também os trabalhos ou a agremiação mais artística, né? Então, a gente escreveu esse livro, publicado em 2018, e a gente já está aí com o projeto de mais 2 livros para serem escritos também na área de poesias. Uau, Então, 2? para resumir, acho que o Que Nietzsche... demais. É verdade. É verdade. O Nietzsche falou bem que o homem científico é a continuidade do seu eu artístico. Eu só complementei ali na minha, Sim, na minha apresentação, que é nem tanto nem pouco. Aí uma coisa mais aristotélica, assim. Exato, é isso aí mesmo. Sim. Nem tanto nem pouco, assim. Aí eu concluo livre, aí alguma coisa que a Salete marca bastante, talvez na minha trajetória, que é um pouco de existencialista, né? Liberdade e tudo mais. E poético, que eu chamaria para Castro Alves, que foi quem me convidou, assim, de fato, lá nos meus 16, 17 anos, a entrar um pouco nessa área mais artística. Então, o primeiro poeta que eu li, que eu me apaixonei, foi Castro Alves, né? Olha, que referência legal para quem não conhece, tá aí buscando um pouquinho mais, né? Mas é isso, da minha apresentação, eu acho que é isso, que senão a gente se prolonga demais, né? Tá bom, pode ser. E aquela pergunta que eu tinha feito ali, que eu tinha colocado como... então, Castro Alves foi essa pessoa, né? A inspiração. E qual foi a inspiração? E qual foi a emoção, assim, que te moveu a querer começar a escrever ali? E falou um pouco ali das artes cênicas, de repente tem a ver com isso, não sei, daí é contigo. Eu conheci a Salete, inclusive, num curso de teledramaturgia, né? E desde então, quem que não nasce querendo querendo ocupar esses papéis que são muito famosos, né, na sociedade, que é de ser jogador de futebol, que é de ser um artista, de um ator, uma atriz, um cantor famoso. Acho que todos nós fantasiamos muito isso, né, durante a formação da nossa personalidade ou até do nosso ser. E, de fato, no início eu também busquei um pouco isso. A Salete já, né, estava um pouquinho mais à frente, mas desde então eu já gostava de escrever, já gostava de me manifestar, de botar para fora, né? Eu acho que, como diz bem Schopenhauer, é a expressão da vontade, todos nós temos, porém algumas pessoas manifestam de um jeito e outras escolhem outros caminhos. Eu escolhi escrever. E através da poesia, que para mim, aos 16, 17 anos, eu acho que fazia mais sentido do que eu querer escrever sobre economia, que, né, ainda está da diplomação, mas eu comecei a escrever através da poesia, que também me ligou a Salete, que gostava muito de poesia, a gente começou a trocar. Então eu diria que a minha primeira inspiração, olha só, minha primeira inspiração foi Castro Alves, através da biografia que eu li de Castro Alves, que é muito linda. E a segunda inspiração para entrar na área foi uma pessoa chamada Maria Salete Mendes Jacques, que é a Marçal, que foi quem começou a trocar comigo muitas experiências nesse sentido. Né? Então foi mais ou menos por aí que a inspiração surgiu. Certo, então a segunda pessoa aí foi... Mas tu ainda não respondeu a pergunta, mas tá tudo certo. Qual foi a pergunta? Qual foi a emoção que te levou? Que a emoção que me levou a escrever? A escrever o livro ou de repente passar a escrever poesia? Passar a escrever poesias, o que te moveu assim internamente? Eu acho que assim, é a mesma emoção que me leva a correr, que me leva a trabalhar, que me leva a talvez me apaixonar, que me leva a ajudar as pessoas. Vou dizer qual que é a emoção. A emoção é chegar um pouco no limite, entendeu? Eu sempre digo para as pessoas, quando a gente está numa situação muito cômoda, numa zona de conforto, a vida fica meio sem graça. Meio sem graça. Como eu sou uma pessoa que estou sempre transbordando, seja energia, e por isso eu faço muito esportes, seja transbordar
ideias e por isso eu desenvolvo muitos projetos. Eu também transbordo muita, eu pelo menos me acho, muita paixão, muito sentimento, embora seja mais reservado. E eu acho que a maneira de expressar isso, né, de uma forma mais artística, mais lírica, alguma coisa que tocasse mais as pessoas, foi como? Eu acho que foi através da poesia. Foi escrever, Tá aí. escrevendo. Tá aí, tá na página 65, né? Tá na página 65. O que Pra diz a quem não- página 65? Pra quem que não diz a sabe, página? pessoal, quem não tá com o livro aí, a emoção, será que é A essa? libido, a libido. Ah, não, a libido com certeza. É esse negócio de estar Essa sempre com busca? vontade de viver, né? Com certeza, Tá com certeza. certo. Tá aí a resposta, Inclusive, gente. inclusive na última vez que eu viajei com a Salete, aí para tuas terras aí, para os teus lados, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a libido. Que Mas legal. vamos lá. Vamos Acho lá, que vamos dar respondi sequência agora, aí. né? Respondido, né? Acredito que sim. A segunda então, eu lendo, né, fazendo essa atividade aqui desse espaço-tempo aí para a arte da poesia, para essa dialética da palavra e tudo mais, veio aquela coisa, mas meu Deus, que poesias profundas, que palavras difíceis usadas. Aí a pergunta que eu já te fiz, que vamos registrar aqui, por que o uso dessas palavras? Eu acho que não é a primeira vez que tu me faz essa pergunta e não é a última pessoa que com certeza fará essa pergunta. A pergunta que eu mais recebo, inclusive já recebi muitas críticas a respeito disso. Né? Eu Críticas, tenho uau! muitas críticas, muitas críticas. Eu tenho um colega, um amigo já de longa data, que quando ele pegou o livro pela primeira vez e ele leu a palavra dialética, ele já começou a criticar, porque ele disse, por que vocês vão misturar dialética com poesia? Aí a pergunta que eu fiz para ele foi, não pode? É proibido? Não, porque se não for Sim. proibido, a gente vai misturar. Mas, assim, né? Eu acho que Né? aí vem o existencialismo ali de Sartre. Nós não temos necessariamente, na verdade, o homem está condenado à liberdade. Nós temos liberdade para fazer as escolhas que nós queremos e também para receber as críticas. Agora, sobre usar as palavras mais difíceis, né? E eu gosto muito de retórica, gosto muito de filosofia também. Está escrito ali na minha apresentação isso. Eu vou fazer o uso do mesmo recurso que eu fiz quando eu recebi essa pergunta de ti. Né? A gente estava lá, inclusive teus pais estavam juntos. Por que não usar? Sim, adorei essa resposta Por que aí. não usar palavras difíceis? Por que não usar? Responde para nós. Se alguém quiser responder também, né? Por que não usar Se alguém palavras quiser difíceis? responder isso, pessoal, interajam aí, participam com a gente. Por que não, né? Quando tu me fez essa pergunta de volta, eu fiquei, né? Fiquei sem Exato. resposta. Porque a gente está acostumado sempre a perguntar, mas por que não usar palavras difíceis? Por que não? Por que tem que ser só palavras fáceis? Certo? Mas eu vou deixar essa pergunta Certo, porque para quem quiser responder. aquela... Eu vou deixar essa pergunta para quem quiser responder, porém, eu vou contextualizando, né? Eu hoje no papel de professor, de docente, e até por ter sido casado por 12 anos com uma pedagoga, uma doutora em pedagogia, em educação, né? Eu sei que nessa hora, nesse instante, a gente precisa usar palavras fáceis, se não me engano, né? Meio freiriano isso, que use palavras fáceis para que as pessoas possam te entender, e eu exercito muito isso. Porém, na poesia, né, na arte, a gente não está necessariamente ali fazendo ou desempenhando um processo científico. E tampouco tem como produto final, né, a gente estabelecer ali uma relação de ensino-aprendizagem. Não, pode ser uma troca, pode ser uma experiência compartilhada, mas não necessariamente de ensino-aprendizagem, mas uma construção. Então, assim, eu digo que nós não estamos numa aprovação. Eu não preciso necessariamente me preocupar com palavras fáceis para uma aprovação científica e tudo mais. Não, para mim, na hora de decidir sobre usar palavras fáceis ou usar palavras difíceis, além de ter aí um resgate histórico da minha história, que, né, seria uma outra contribuição, mas para mim é uma provocação.
É, o não é uma pessoal já está aprovação. interagindo aqui, ó. É uma Aham. provocação. Então, assim, quando a pessoa lê e diz, "Bah, mas Provocação. da onde essa praga tirou essa palavra?" É isso aí. É isso aí. É isso que eu quero que tu diga, que eu sou uma praga, Sim. que eu abri o dicionário, porque é uma provocação. É É, uma tem gente provocação, mas não comentando aqui, ó. entendi. É instigante e motivante, né, essa palavra. E, na verdade, alguém colocou aqui, eu não sei quem é, não há palavras difíceis, há palavras desconhecidas. Ó, eu vou usar uma analogia do meu padrasto, que, embora não tenha muita instrução, às vezes a gente consegue aprender muito independente com a simplicidade da pessoa. E aí alguns vão rir porque alguns já conhecem a história. Numa reunião de família, almoçando, uma tia comentou, mas esse negócio é muito caro, diz ela. E aí o meu padrasto parou e olhou para ela e disse, não é muito caro, é tu que ganha pouco. Então, assim, quando a palavra é difícil, não é que a palavra é difícil, talvez a gente aqui não tenha estudado bastante também, a gente aqui não tenha buscado, ou seja a hora de buscar, aumentar o vocabulário e tudo mais. Então, é Uhum. muito mais uma provocação. É muito mais uma provocação do que uma aprovação de que eu quero que todo mundo entenda o que está escrito. Eu acho que a arte tem isso. Se me perguntar, Lúcio, me explica o que tu quis dizer naquela poesia. Eu não vou dizer, porque eu quero que a pessoa justamente use a sua capacidade de criação, de imaginação, de fantasia para tentar se colocar no meu lugar, ou se colocar naquele contexto e poder tirar Tá seu aí próprio proveito. Entendeu? tá aí a É mais magia ou menos desse por aí. livro, né? A É mais magia ou menos por do aí. instigar as pessoas a pensarem, né? É bem por Exato. aí. Oh, na verdade, é o Carlinhos, é um primo da mãe, é um parente também. Ah, É um a Jacques aí, ó. família. Que eu falei, não sei quem é. A família Mendes, família Jaques, para mim é como se já fosse da família, É, né? Eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma e ficou energia um tão boa trocadilho. numa família. Ah, imagina a gratidão. E ficou um trocadilho, né? Maria Salete Jacques Mendes ou Mendes Jacques. Porque tu falou Mendes Jacques, mas eu acho que é Jacques Mendes. Não, o da Salete, eu acho que é Mendes Jaques, hein? Jaques é o último, É, por causa não da é? história do Bom, casamento, né? ela vai confirmar daqui a pouco aí. Ela vai Mas eu sei que confirmar aí com a gente. o nome dela, o Jaques, é o último, eu tenho quase certeza. Não importa, o que importa é, né? A ordem dos fatos não altera o produto final. Então tá. Respondi o Então, porquê vamos. das palavras difíceis, mas todo mundo me Ah, pergunta isso. para mim, Porque sim, são. mas é que para ficar claro pro pessoal aí, né? Tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos para a próxima. É, na sua vida hoje, essa relação, como você consegue conceber essa relação de poesia e negócios e economia? Olha, a Vera Então, aí, mais poetas economia. junto da gente, que lindo ver. É mesmo? Vai lá. Então, vou te Umas amigas devolver essa poetas. resposta. Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta também, Priscila, tá? Eu tive a oportunidade e a graciosidade de conhecer teus pais, duas pessoas maravilhosas, dois arquitetos. E aí eu te devolvo a pergunta da seguinte forma: o quanto da sua veia artística, porque eu sei que teus pais são grandes artistas aí, adorei a arte deles, né? O quanto do seu papel artístico, do seu lado artístico, contribuiu para que eles fossem grandes arquitetos ou vice-versa? O quanto deles, enquanto arquitetos, contribuíram para que eles fossem talvez grandes artistas? Olha, ótima Responde para pergunta, mim. realmente. Responde para mim, porque daí isso facilita para que eu possa me achar na minha resposta. Eu acredito que o amor e o respeito e a empatia fazem muito disso, né? Dessa diversidade de quem somos, né? Esses universos que se interconectam e interligam, para mim, faz todo sentido. Assim, para que eu possa me achar nisso, né? Muitas pessoas que tomam conhecimento do livro, eles pensam, nossa, mas tu é economista, eu vejo tu falando de investimentos, eu vejo tu falando de título público, de rendimento, de juros, e aí não te imagino escrevendo poesia. Assim como se alguém me conhecer só escrevendo poesia, vai dizer, não te imagino
tratando de investimentos. Só que essa digamos, a realidade que nós temos hoje de um sectarismo a partir do ensino sistematizado, né? Se nós voltarmos muitos séculos atrás, né, nós não tínhamos as ciências, na verdade nós tínhamos lá um conhecimento que estava sendo desenvolvido, que chegamos, né, até o marco do surgimento da filosofia, que a partir da filosofia nós passamos a ter uma organização do ensino, dos conhecimentos através das ciências. Então hoje a gente separa muito, economia, literatura, poesia, mas eu não separo, tá? Eu me sinto preso lá atrás ainda. Então eu tenho certeza que hoje, se eu tenho um desempenho bacana como economista, foi porque eu também tive um desempenho bacana, ou eu consegui me interiorizar um pouco nas artes, na poesia, assim como o inverso é verdadeiro. Hoje, se eu consigo escrever um pouco sobre poesia, ou um pouco através da poesia, é porque eu conheço um pouco também que é a economia, que eu sou apaixonado, inclusive. Então, como diria o existencialismo, até de Sartre lá, eu não consigo entender a criatura sem antes entender o Criador. Eu só vou conseguir entender a criatura se eu conhecer o Criador. Porque aí eu conheço a essência daquilo que estava sendo produzido, ou daquilo que foi produzido. Então, assim, essa mistura entre economia e poesia, para mim, ela não há uma fronteira, não há uma separação. Sim. Há pontos de vista diferentes. Então, há pessoas que enxergam o que eu faço só pelo ponto de vista econômico. Quer ver? Quer ver um exemplo, um detalhe bacana? Eu tenho um amigo de infância mesmo. E nós, com 13, 14 anos, nós estávamos sempre juntos. Ele lê uma poesia minha e ele diz, o que tu ganhou com isso aqui? Por que tu escreveu isso aqui? Porque tinha um fundamento econômico, né? Tu tinha alguma coisa aí que tu queria ganhar com isso aqui, alguma mensagem que tu queria passar. Ou seja, o ponto de vista dele é que tudo que eu faço é por conta de um propósito econômico, não de um propósito literário, não de um propósito talvez mais filosófico. Não, ele me vê como um ser econômico. Enfim, acabou. Mas é um ponto de vista. Né? É um ponto de vista. Eu respeito, simplesmente respeito. Mas acho que era isso. Era isso, como tu comentasse ali, essa questão da máxima do conhece-te a ti mesmo, né? Exato. Bem por aí, assim. Então vamos dar sequência aqui. Para quem não conhece ainda o livro, ele tem 3 capítulos, né? O Tempo, o Vento, é isso, né? O Fim dos Tempos, o primeiro. O Fim depois dos o Tempos. O Tempo, o Vento e a Temporal. O tempo ou o vento. O tempo ou o vento e o fim, que é o atemporal. E o atemporal. E é legal do... fala. Não, pode falar. Eu ia dizer que tem as interações, né? Que é isso que eu acho mais divertido, assim, e legal, instigante. Eu acho que, assim, o livro, ele tá... Eu, antes de mais nada, queria parabenizar todo o teu esforço, Priscila, em conjunto com o nosso. Eu acho que tu gostou mesmo do projeto, assim como nós amamos. Ele é a nossa criatura, a criatura minha e da Salete. E eu tenho dito para ti, a gente não tem problema nenhum em dividir a criatura. E o que a gente se esforçou mesmo para fazer foi algo um pouco diferente, tá? Eu sei que tem gente que, assim como eu já recebi também críticas nesse sentido, tem gente que acha que a poesia ela tem que ser pela poesia. Ela tem que ser alguma coisa mais parnasianista, que é a arte pela arte, que é a escrita pela beleza da palavra. E não que isso tenha que ter, ou talvez que nem tivesse o papel de passar uma mensagem, talvez de cunho social, de cunho filosófico. Mas a Salete e eu, a gente fez uma proposta, a gente montou uma proposta um pouco diferente, tanto que eu vivo dizendo, olha, há muitas mensagens subliminares no livro. Há muitas. Sim, então, eu ia entrar nessa pergunta. Eu já percebi que tu ia entrar nessa pergunta. Há, inclusive, na apresentação, uma provocação nesse sentido. Então, se vocês pegarem a apresentação do livro, a gente diz assim, deixe-se levar, Solevant, né, em francês, que a Salete adora, deixe-se levar. Que é a música.
canse de fazer nada. Porque às vezes a gente cansa de fazer nada. E a provocação nossa é essa, canse de fazer nada. Né? Canse de fazer nada se for o caso. E relaxe. Mesmo na descontração de uma leitura despretensiosa, tá? Enfim, agracie-se ou lance uma crítica, degustando aos poucos e leia mais uma vez. Aí buscando até, né, as raízes lá do devir da filosofia pré-socrática lá para nós, e eu sempre digo isso para todo mundo, né? Na segunda vez que alguém lê qualquer uma das poesias ou que lê o livro, certamente vai começar a achar ou vai começar a mexer em coisas que não tinha percebido ainda. Então essas são as mensagens que nós deixamos no livro. Então leia uma vez, depois retorne para ler de novo. A exemplo, vou dar um exemplo já, do que a gente fala sobre sou uma prova disso. Dialética da poesia. Dialética, na verdade, foi uma expressão. A dialética é uma expressão que ficou muito famosa na filosofia, que compõe aí 3 fases, pelo menos, né? Que é o estabelecimento de uma tese, depois a negação através de uma antítese e o produto com uma síntese. Então, o nosso livro, se vocês repararem, ele tem 3 capítulos. Assim como a dialética e a sua essência. Né? 3 fases. Então nós temos 3 capítulos. E a pergunta que nós podemos nos fazer, né, e era a oportunidade que nós tínhamos de escrever nesses anos todos, e a pergunta que nós podemos nos fazer é: qual que é a tese? Qual que é a antítese? E qual que é a síntese segundo o que o livro propõe? Porque o livro, ele não lançou um monte de palavras ao vento, embora a gente expresse muito a noção de vento, a gente não lançou um monte de palavras ao vento e deixa que elas se acomodem, não. Nós lançamos um monte de ideias através das palavras também. Então há muitas ideias ali por trás. Sim. Então nós vamos ter 3 eu vejo capítulos. muito Pode falar. Né, que tu falou das ideias e desses 3, né, e me veio agora na mente aqui os 3 Is, na verdade, né, porque vocês com certeza, no fundo de tudo isso, vocês têm um I que é principal, que é essa intenção do livro. Qual é a intenção de vocês, né, no fundo, em profundidade, em beleza real, e depois também a intuição e a inspiração, né, são os 3 Is que também estão ligados aí com isso. Não, cada um vai fazer a sua leitura, né? Mas, por exemplo, para nós há um inconsciente coletivo, e eu sei que eu vou usar essa expressão e os psicólogos vão se arrepiar. Não faça isso, né? Isso aí é o Jung e tal que fala. Mas, assim, para nós há um sentimento, né? Um sentimento de que hoje nós estamos passando exatamente por um momento de transformação, de devir, né? Que será que realmente a gente vive no caos? A gente fala muito em caos aqui. Muito caos. A gente fala, é o pensar em tempo de caos e vazio. Será que é isso ou não é isso? Deixa eu ler o que esses 2 doidos escreveram para saber do que eles estão falando. Caos e vazio, pensar em tempos de caos e vazio. Será que é isso mesmo? E aí o primeiro capítulo é o fim dos tempos. Nós estamos chegando no fim dos tempos. O que será que representa o fim dos tempos, né? Então, Sim. Essa reflexão através da poesia, através um pouco despido das formas e regras da prosa, do texto científico, que nós convidamos a todos a dividir um pouco desses pensamentos. Tá? Mas aí tem várias mensagens subliminares, como eu disse, né? Inclusive uma delas... Quer contar um segredo aí de uma delas? Eu não tem como revelar todos, mas uma delas, por exemplo, é uma provocação que a gente faz no final do primeiro capítulo, né? Que é: monte a sua própria poesia com os títulos do primeiro capítulo. Aí a mensagem é: com certeza nos outros 2 capítulos você consegue fazer uma poesia. Então nós temos uma poesia com o título de todos os capítulos. Desculpa que cortou aqui, tu pode repetir? Cortou? Claro. A gente deixou uma brincadeira, né, uma interação ali pro pessoal no final do primeiro capítulo, que é: monte uma poesia com o título, somente com o título de todas as poesias do primeiro capítulo. Porém, né, a gente também deixou a mesma abertura para os demais capítulos.
Então dá para fazer a mesma coisa com os demais e dá para fazer uma só, inclusive. Então, há mais Com todos, né? mensagens. Quer ver? Ó, eu vou mostrar só mais um detalhe. Como eu disse, as pessoas vão começar a reparar essas coisas só lendo. Mais um detalhe. Uhum. Então a gente fala, ó, o fim dos tempos é o primeiro. A primeira poesia se chama Temporal, que é algo que é emblemático, né? Que nos remeteria a uma ideia de caos mesmo, de fim dos tempos. Aí ela começa, momento ímpar, atmosférico, essa é uma poesia da Salete. E termina assim, raios, trovões, será o fim? Termina assim, né? Será o fim? Sim. Como é que começa a outra? Será o fim a começar? Então, elas praticamente todas, para quem estiver lendo e quiser pegar esse pequeno detalhe, todas as poesias elas estão encadeadas. Então, o final da primeira, ela encaixa com o início da segunda, o final da segunda encaixa com o início da terceira. Então, o final da segunda, por exemplo, delirar na sensação sem tempo, uma só chance, interpelar-se, há tempo. Aí já começa a outra poesia. Há tempo. Ah, as Só uma palavras que mensagem. findam as poesias têm conexão com os títulos das outras. Olha, Exatamente. gente, Com a que legal. continuidade da outra. Então, olha, a gente Olha, que começa lindo isso. findando a segunda poesia dizendo, ó, delirar na sensação sem tempo, que eu inclusive hoje deliro muito nessa sensação, né? Quem me conhece e está assistindo a live sabe que eu deliro muito com esse negócio do sem tempo. Vamos fazer uma coisa hoje? Não, tô sem tempo. Ah, não sei o que, não, tô sem tempo. Então a gente delira muito nessa sensação do sem tempo. Aí Sim. termina a segunda poesia dizendo, ó, nós temos uma chance, que é de interpelar-se e dizer, opa, só um pouquinho, há tempo. Né? E tu mesmo já me questionou isso. Me disse, tá, e aí, vamos fazer tal coisa, e o que eu te digo? Não, eu tô com a agenda cheia. Aí tu disse pra mim, é uma questão de prioridade. É uma questão de há tempo. E eu não disse pra ti que não era prioridade, eu disse, não, há tempo. Só que aí a gente tem que continuar lendo o livro pra entender o resto. Tá? Boa, boa. Ótimo, gente. Isso aí foi só assim, ó, uma gotinha de pra eles coisas ficarem que curiosos. De coisas que podem ser adquirir. Encontradas no livro. É isso aí, gente. Ai, muito lindo. Queria agradecer realmente pela tua criação e pela da Salete, que me inspiraram muito agora em tempos de pandemia, né? Nessa quarentena. Foi quando eu já senti, desde que o livro chegou nas minhas mãos pela minha irmã, eu já senti essa vontade de lê-lo, né? Mas realmente foi... E a questão da interação, sabe? Eu fiquei super animada. E realmente foi só agora, na quarentena, que eu, sabe? Tipo, mergulhei nesse universo. Eu normalmente, quando alguém me pergunta, mas o que tu me recomenda ler, assim, do livro? Né? Às vezes eu recebo. Tá, por onde tu acha que eu começo? Na verdade, eu não dou muitas dicas, né? Por onde começar, mas eu dou... eu imagino um contexto de acordo com cada pessoa. Se eu fosse dizer para a Salete, por exemplo, Salete, que poesia tu poderia ler e como você poderia estar? Eu diria, Salete, ela vai dar risada lá do outro lado. Eu diria para tu ler, se fosse minha, eu diria para tu ler Dance uma Valsa, mas depois de tomar uns 2 cálices de vinho e escutando uma música relacionada ao assunto, aí tu vai adorar. Agora, é um livro de poesia, não é um romance. Não é um livro técnico de psicologia, de economia, onde você tem que abrir a primeira página e ler sem fim, sem parar até a última página. Não, um livro de poesia é aquele livro que tu abre, né? Que é como diz na apresentação, sabe quando tu estiver cansado de fazer nada e quiser despretensiosamente ler alguma coisa, conversar com alguém sem essa pessoa estar presente, pega esse livro. Olha, abre que em dica algum linda. lugar e diz assim, vou ler, despretensiosamente. Pronto. Por exemplo, abri uma aqui que eu adoro, que é Sem Reflexo. Adoro essa poesia, essa é minha. E do lado tem a da Salete, que se chama Caos. Então é o caos sem reflexo. É verdade, é isso, é o caos sem reflexo. Né? Bem isso. Já estamos findando, porque o tempo está passando, né? Já temos pouco tempo. Você que sabe. Ou ainda, que manda temos aí. pouco, ainda há tempo. Há sempre então, tempo, eu tenho né? mais... sempre tempo. Eu botei aqui compartilhar alguma
algum processo na criação, né? O processo na criação... Um método, Eu vou dizer qual que é o processo da criação. O meu processo de criação, eu exercito muito isso, né? Tá com a libido muito alta, né? A libido no sentido de muita energia, tem que estar extravasando. O processo de criação, seja onde for, seja em qual área for, pode ser na arte, pode ser na ciência. O processo de criação, ele, primeiro, né, utilizando já a própria expressão criação, criatividade positiva, ele exige das pessoas uma energia a mais. Então, Sim. repetir o que alguém te pede é fácil, é mais fácil do que criar. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros, por exemplo, vivo ainda, né? Uhum. Eu acho que é da USP. E ele sempre diz que no ser humano hoje, nas pessoas, falta bril. E eu digo isso para algumas pessoas às vezes. Cara, falta bril. E muita gente não sabe o que é bril. Não sabe o que é bril, com certeza. Fala aí pro pessoal. O que é bril, afinal de contas? Aí, e como professor, eu costumo não pegar todos os termos técnicos, né, para explicar. Eu gosto de trabalhar bastante com palavras simples. Eu digo, eu vou fazer como o professor Clóvis de Barros fez. Ele disse, eu vou te dizer o que é bril. Bril é a gente, pelo menos, ler o que alguém, há séculos atrás, teve o trabalho de escrever sem nunca ninguém ter dito nada. Ou seja, a gente só precisa ler o que alguém escreveu. E muitas vezes teorias absurdamente difíceis, inimagináveis, e a gente nem ler consegue. Agora, a pessoa teve que parar para escrever. Então isso é bril. Bril é a vontade de viver. É a criatividade, isso, né? Só que bril vai te trazer o quê? A regularidade, vai fazer tu entrar no jogo da vida. Porém, digamos, a criatividade, ela requer um pouco de extraordinário. E o extraordinário vem de extravasar, de transbordar um pouco de energia, de ter libido na vida. Sem libido não consegue. E onde é que a gente tem? E quando eu digo libido, não é só energia positiva, pode ser energia negativa também. Negativa em que sentido? Sim. E aí Tim Maia falava muito isso. Uma vez o João perguntou pro Tim Maia assim, ô Tim Maia, de onde vem a inspiração para escrever as músicas? Ele disse, olha, depende. Quando é uma música romântica, depende. Quando a música é romântica, normalmente é quando eu tinha sofrido um problema de separação, eu estava descornado, mas é uma libido, é uma energia. Não estava feliz, mas aí ele compunha, aí ele fazia as músicas. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, o meu processo de criatividade é não deixar a peteca cair. É estar com vontade de viver. Tanto faz positivo ou negativo, né? Positivo, essa negativo. Vontade, essa busca. É na felicidade. Ó, a Salete tá com... Pode falar. Ela botou, somos uma unidade funcional, simples e natural. É isso aí, Salete é demais. O pessoal tá Salete super interagindo aqui, gente. A gente agradece, mas não tá conseguindo acompanhar muito, ó. O artista se entrega e absorve o essencial e transforma em beleza que toca o coração das pessoas. É isso aí, maravilhoso. A Carla é uma outra escritora também linda, fofa, que tá aqui com a gente hoje. Quero poder conhecer todo mundo aí, hein? Não sei como, depois que acabar a pandemia, eu quero que vocês marquem uma reunião e a gente vá lá beber vinho, moderadamente, né? Comer e cozinhar. Com vinho, né? Como diz o livro, a poesia. Com vinho. Salete é fã de vinho. Mas nós temos muitas mensagens aí, né, no livro. Então, para findar aí, tem a pergunta que eu tinha feito de... para te indicar algum livro, né, que foi muito importante nessa tua busca, né? Que, como tu falasse ali, a gente precisa ler, porque alguém teve essa... Né, você tem brilho. Você tem brilho na vida, não. Deixa eu falar uma coisa, Priscila. Eu particularmente não gosto desse negócio da indicação pontual, tá? Mas não, mas calma, eu vou fazer indicação. Mas antes, eu quero trazer a passagem de Fernando Pessoa sobre isso. E aí, eu acho que eu vou ser generoso em dizer que todo mundo vai ficar uns segundos assim pensando, nossa, o que ele quis dizer com isso? O que Fernando Pessoa quis dizer com isso? Não, né? Quem me dera eu ter escrito isso. Sim. Que Fernando Pessoa escreveu. Mas sobre a indicação, tá?
Aí diz assim, Fernando Pessoa, se eu te pudesse dizer, se eu te pudesse dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. E eu tenho certeza que a Cristiane que está assistindo conhece muito bem isso, né? Porque isso, a primeira vez que eu vi foi na parede da casa da Cristiane, que é, vou repetir sobre a indicação, tá? Vou repetir. Se eu te pudesse dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Perfeito. Fernando Pessoa, Adorei. eu disse assim, eu acho que as pessoas vão ficar uns segundos pensando assim, nossa, mas como assim? Eu até hoje leio isso e fico pensando, como assim? Como assim, Então, né? por isso que Fernando Pessoa é uma pessoa, foi, né, uma pessoa iluminada, e a Salete eu sei que é fãzaço dele, e eu e muitas pessoas, né? Todo mundo, né? Mas Eu também. sobre a indicação, é mais ou menos essa passagem, tá? A minha indicação tem muito sentido com essa passagem. Eu não vou indicar um livro, até para não cair não cometer, talvez, a injustiça de entrar em modismos. Eu vou indicar o livro XYZ e o modismo sempre é meio perigoso, né? Agora, eu se fosse dizer assim, que literatura eu gosto de ler e que eu recomendaria para quem está perto de mim. Em vez de a gente pegar livros que estão na moda, eu particularmente leio muito pouco dos livros que estão na moda, do tipo do 1000 ao milhão, livros muitas vezes de autoajuda, livros, né, que tocam o teu coração, mas com aquilo que está lá na superfície. Eu prefiro ler aquilo que está na raiz. Então, eu gosto de ler muito filosofia, tá? Eu adoro ler Raiz ou filosofia. Nutella, né? Raiz ou Nutella, tá a história. Eu gosto de ler filosofia, porque a gente pegar, por exemplo, um livro que foi best-seller agora, do 1000 milhão, que traz lá toda uma ideia de como a pessoa pode ter sucesso na vida. A gente encontra as mesmas coisas na filosofia. As mesmas coisas, Tá só aí a que resposta, com tá na palavras, retórica, com né? palavras mais, com palavras mais difíceis, tá? Essa é a diferença. A gente encontra na filosofia com palavras mais difíceis e com os autores que realmente trouxeram a ideia de tudo aquilo que está sintetizado num livro comercial. Então, recomendação de leitura, eu diria, leia as origens, né? Um pouco contraditório, dialético, porque a academia muitas vezes prega hoje faz um artigo científico, e eu sou um professor que realmente às vezes brigo nesse sentido. Faz um artigo científico, aí o professor está avaliando o artigo e ele olha as referências de 2009. Ele diz, não, esse artigo está muito ruim. Eu disse, mas por que, professor? Não, nós estamos em 2020. Tá, professor, mas essa questão do tempo, esse né? autor é importantíssimo, ele abordou, não, mas é muito antigo, é de 2009. Eu digo, meu Deus, o que será que a gente vai falar então de pessoas, de pensadores como Aristóteles, como Platão, como... Aí vamos trazer um pouco mais adiante, né? Pode ser até ali Pascal, Kierkegaard. Não, então ele não vai mais falar dessa gente, porque eles são muito antigos. Porque estamos falando de tempo, né? De tempo. Exato. E daí tempo é vida e de valor, né? O que é o valor desse tempo ou dessa vida, né? É isso aí. Mas eu só não tive a oportunidade de ler nenhuma poesia também, eu vou poder ler? Então, vai dar tempo. Eu queria então aproveitar vai dar tempo? que já estamos... Vai dar tempo, com certeza. Sabe que eu gosto de várias, né? Mas eu vou... Queria agradecer mais uma vez a tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Olha, muito feliz E a participação de todo mundo que está aqui hoje com a gente também. E a indicação maior de todas, gente, é esse livro. O Vago Tempo dos Ventos. Então tá, posso escolher uma? Então tá, gente, pode, vai lá. Agora ele vai nos eu brindar vou escolher com a poesia uma. dele. Sabe que eu disse assim, ó, eu leio essa de Fernando Pessoa, sempre essa passagem de Fernando Pessoa, e é uma passagem que me deixa, não é desconfortável, mas me deixa sempre com um vácuo de pensamento, assim, eu fico ali viajando comigo mesmo nessa passagem, e a Salete e eu escrevemos uma poesia juntos, né? Onde a gente fez um trabalho compartilhado que me dá a mesma sensação, tá? Até porque tem muito de resquícios históricos e filosóficos aqui, que se chama Coexistir. Fala comigo aí, Salete, faz favor.
Coexistir é o nome da poesia. Aí diz assim: no vento, ser; no tempo, saber; na brisa, força; e na vida, ignorância. Vamos lá. Coexistir no vento é ser; no tempo, saber; na brisa é força, mas na vida é ignorância. Poetas vagando na busca de um ego, tiranos de si próprios, desconfiados, como somos mesmo, com medo, como todos temos, do social existencial. Aí o troço fica meio forte aqui. Abnegados no real inexorável, seguem sonhando em inusitados ventos. E aí eu diria o seguinte: sem vento a gente não sobreviveria. Graças a Deus não é só o tempo que nos forja como sujeitos. É isso. Que lindo! Tá bom? Tá ótimo, imagina, grata. E realmente essa poesia foi uma conexão também para mim muito forte, que eu nem tinha lido ainda quando eu criei, quando eu fiz a minha interação poética, né? E eu usei essa palavra de uma forma completamente caótica, né? Vaga, no vazio. E ela surgiu, ela tá lá. E realmente é muito inspirador, motivante. Estou muito feliz, né? De ter te conhecido através da tia e realmente estar podendo levar isso, né? Essa realmente arte da palavra para que as pessoas comecem a refletir um pouquinho mais, a ler um pouco mais, a estudar, né? A buscar se autoconhecer. Acho que o autoconhecimento é a palavra-chave aqui, né? Bastante. Então tá bom, também só tenho a agradecer a todo mundo que entrou, que participou e que depois vai assistir a live. Antes de mais nada, né? Tá aqui o livro, O Vago Tempo dos Ventos. Então, o nome já é uma coisa que deixa... Como assim O Vago Tempo dos Ventos? E o nome do próximo livro, que eu nem vou falar nessa live, deixa para outras lives, aqui, a Salete vai poder falar também, mas o nome do próximo livro é uma coisa que vai causar, eu acho que um pouco mais dessa vontade de talvez conhecer um pouco mais, tá? Mas aí deixa para as próximas, a gente fala um pouquinho mais de outros projetos. Vamos ver quem é que adivinha, gente. Tem que ler o livro, tem que... O nome, né, olha só, permitir. Uma curiosidade. O nome do livro, né, O Vago Tempo dos Ventos, ele é uma passagem de uma das poesias do próprio livro. É uma passagem, assim como uma passagem do Fernando Pessoa. E o nome do próximo livro também é uma passagem desse livro aqui. Já é a continuidade, né, uma edição posterior a esse, mas que vai tratar de assuntos também muito, eu diria, poderia dizer existenciais, reais, atuais, históricos, mas nós vamos tratar também de assuntos que acho que instigam um pouco a gente, tá bom? A Salete, a Marçal aqui tá. Valeu, meu parceiro literário, atemporal. A Salete realmente é uma parceria atemporal. E na verdade foi justamente ressignificando a nossa relação que a gente escolheu o terceiro título do livro, né? Atemporal. Ai, que legal. Tá bom, Pri? Então tá ótimo, é isso, gente. Então tá. Tchau, tchau pra todo mundo. Fica aí. Muito obrigado. Registrado Foi difícil, essa... né? Foi difícil a gente conseguir se encontrar, mas a gente conseguiu. Há tempo. Há tempo. Tudo é possível. Há tempo. A palavra que finda, que acho que tem tudo a ver, que quando a gente fala de economia, de indicadores aí, de não ser muito... Não vamos indicar um livro, mas a palavra passagem, né? Essa coisa do vento. Tá no vento, tá no vento. O vento, graças a ele... Tá aí uma outra mensagem subliminar, né? Porque eu costumo dizer, todo mundo conhece bem ou já ouviu falar na linha do tempo, mas poucos ouviram falar na linha do vento. Sim, aí, gente, assim... Outros temas aí para as próximas lives. Para as próximas lives, gente, ó, tá aí. Vocês já pensaram em construir a sua linha do vento? Porque a linha do tempo todo mundo sabe, né? Todo mundo tem, tá ali. Exato. Então tá, Lucimar, tá bom? Foi ótimo. Beijo. Se cuidem. Gratidão, beijo, bom final de semana para todo mundo. E vai ficar salvo aqui para quem não pôde assistir ao vivo. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau.